Pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos recebendo aqui o amigo Eudes Reinan, engenheiro agrônomo, especialista em manejo de pastagem, coordenador aí da Rural, produtos agropecuários, trabalham aí com essa linha também de herbicida, da Dow. E Eudes, um prazer te receber aqui, com satisfação enorme, seja bem-vindo. Lucas, eu que agradeço, aqui em nome de toda a equipe da Rural, nós agradecemos o convite. Para quem não me conhece, me chamo Eudes, sou formado em agronomia pela UFRB, fui na verdade calouro de Lucas, né, da equipe aí que teve. Sou vendedor, coordenador da linha de pecuária hoje na região da Bahia que a gente atua, que vai até o litoral norte, até a divisa com Sergipe, região do Recôncavo, região do São Francisco, que a gente vai até Ibotirama, aquela parte de Irecê ali próximo a Ibotirama, e tem a parte que a gente vai até Senhor do Bonfim. A sede da Rural hoje na Bahia, ela fica em Feira de Santana, e nós temos duas filiais, que é Santo Antônio de Jesus e Rio Real, e também tem Paripiranga. Nós atuamos em todas essas regiões, no segmento pecuária, agrícola, com ênfase numa prestação de serviço e uma boa assistência técnica seguida da venda. Perfeito, Eudes. Então, pessoal, hoje a gente escolheu esse assunto, que é o manejo sustentável dos herbicidas. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse manejo de herbicida, como é que a gente tem que trabalhar com essa tecnologia que está aí, cada vez mais usada, e a gente vai falar disso aí, essa sustentabilidade é exatamente isso, é trabalhar com a responsabilidade. Então, Eudes, vamos começar. Primeiro, a gente poderia definir, né, o que seria um herbicida, e depois a gente entraria aí como é que a gente pode fazer esse manejo de forma sustentável. Tem como repetir, Lucas, que deu uma cortada? Estou dizendo, a gente começa aí falando, definir um pouco sobre o que é o herbicida, para que é que serve, e definir, deixar claro para todo mundo só essa questão do herbicida, já é conhecido de muita gente, mas só para a gente reforçar um pouco esse termo. Tudo bem. Faz a pergunta básica assim, quem que está aí que não conhece, pode dar o sinal que aí a gente pode estar esclarecendo. O herbicida, na verdade, é um produto de natureza química, uma derivação de sais, a maioria de suas partes, que existem alguns que, como nós estamos falando da cultura de pastagem, que tem seletividade e outros não. Em sua maioria, o que nós usamos são seletivos. Muito poucos que são usados no segmento de pastagem que não tem seletividade para com as gramíneas, nesse caso. Certo. Essa seletividade seria o herbicida que consegue controlar a invasora e não atinge a pastagem. Então, a gente faz uma Justamente. aplicação em área total, então o capim é preservado e as invasoras são São combatidas. eliminadas, proporcionando aumento da produtividade da área, e no caso, consequentemente, da propriedade, né? Eu, particularmente, fico encantado até hoje com isso, com essa tecnologia, que eu nunca consigo me acostumar com isso. A verdade é essa. Então, você falou aí dos herbicidas seletivos, que são mais usados, os não seletivos, que utilizado muito aí até em dessecação. Então, como é que a gente pode trabalhar com esses produtos? O pessoal tem muito receio dessa questão de produto químico. Como é que a gente pode trabalhar isso de maneira responsável e sustentável? Existe uma maneira da gente estar trabalhando a utilização desses produtos de forma sustentável, a gente partindo do princípio de estar procurando sempre empresas idôneas que trabalhem com
com a qualidade de atendimento, com profissionais capacitados para estar entendendo cada situação e, a partir daí, estar posicionando de forma, a palavra que vem no tema da gente, sustentável, porque o que quer dizer a sustentabilidade? A gente fazendo de uma forma bem rápida. Tem uma propriedade, a gente falando no caso da propriedade. Ela vai ter as despesas, vai ter a receita. E no final o proprietário tem que ter o lucro para que aquela propriedade tenha a sustentabilidade dela durante um longo tempo. É o que eu falo sempre com meus clientes. Uma porteira fechada é um dia a menos de trabalho para mim. E no caso para você que é um consultor e vem realizando esse trabalho em todas as regiões. Então, nós da Rural temos uma equipe altamente capacitada, profissionais que atendem as diversas regiões e procurando sempre fazer o melhor posicionamento, levando em consideração o custo-benefício para o proprietário. Perfeito. Então, essa questão aí da responsabilidade passa por essa avaliação técnica, né? Então, a gente tem essa questão aí da sustentabilidade financeira da propriedade, a gente tem que manter, como você falou, o lucro do pecuarista, mas eu dizer, essa questão de sustentabilidade, ela vem muito hoje, muito forte com a questão ambiental, né? Então, Justamente cada por vez isso, mais de cultivos responsáveis, fazendas responsáveis, com o meio ambiente, tudo isso. Então, tem muito daquilo que faz mal aos lençóis, faz mal ao solo e tudo mais aquilo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão da sustentabilidade ambiental também, para a gente tentar desmistificar alguns pontos aqui que é comum de acontecer. com certeza, Lucas. Eu tinha falado primeiramente na parte financeira, justamente para a gente linkar com a parte que a gente fala ambiental. O porquê, justamente, de ter profissionais capacitados para estar fazendo essa recomendação dos produtos, para evitar, justamente, uma forma equivocada de aplicação, uma colocação não ideal do produto ou do princípio ativo para aquela situação. Então, tudo isso gera sustentabilidade também na questão ambiental. O que muitas pessoas não sabem é a questão da degradação da molécula dos herbicidas, que é feito pelos próprios micro-organismos que se encontram no solo, entendeu? Aí tem muito essa mistificação da questão de contaminação de lençol, de escorrimento via a superfície do solo, mas tudo isso ocorre por uma falta, ou às vezes, como é que eu digo, um não querer ter a disponibilidade de ter esse técnico na propriedade para estar orientando, pois muitas das vezes alguns pecuaristas só enxergam o técnico, que eu diga assim, que eu sou vendedor, porque assim, quem vende conhecimento é vendedor. Tudo na vida gira em torno da venda. Alguns não querem receber pensando que o cara só está indo lá, o profissional só está indo lá para estar vendendo aquele produto. Sendo que atrás da venda desse produto tem um arcabouço enorme de conhecimento que vai fazer com que ele tenha a sustentabilidade tanto ambiental como financeira da sua propriedade. Pois é uma coisa que eu sempre falo para os seguidores, para os alunos da escola, que o profissional das revendas, das propriedades, um profissional até liberal que tenha conhecimento dessa tecnologia, é o mais indicado para ir na propriedade para fazer a avaliação. Porque eu até comentei na live de ontem com o Silvio, sobre os adjuvantes, essa questão da garantia. Então, se você está aplicando o produto que é específico para aquilo, o técnico recomendou para aquilo, com aquela dosagem, com aquele método de aplicação, e você aplicar, e essas invasoras não morrerem, a empresa tem que ter alguma posição sobre isso. Então, pode ter sido um lote defeituoso, pode ter sido aquilo, então a equipe faz essa avaliação e vê, não, realmente o erro foi do produto, então restitui o dinheiro ou restitui em produto.
Então, é muito mais seguro para os pecuaristas, até para os consultores que não trabalham diretamente com essa questão dos herbicidas. Eu até me incluo nisso, eu sempre faço em conjunto com as empresas, porque é muito mais seguro para todo mundo. Com certeza, Lucas. É o que eu sempre venho difundindo dentro da nossa equipe, que a cada vez mais nós temos que estar com o nosso conhecimento afinado, porque nós temos que transmitir confiança no que nós vendemos, que além do produto é todo o nosso conhecimento para nossos clientes, entendeu? E com relação aos herbicidas, temos que sempre desmistificar, porque para cada situação você tem um tipo de herbicida. Nós temos herbicidas que com 30 dias seu residual no solo já foi eliminado. Então, tem por parte do pecuarista procurar entender qual é a sua necessidade, o que ele almeja, qual o objetivo dele na propriedade, para a partir daí a gente poder juntos tomarmos a melhor decisão para que venhamos a ter sucesso na operação. Perfeito, é bem interessante isso. Queria que você falasse, Eudes, um pouco sobre os tipos de aplicações que a gente tem, como são feitas essas aplicações de herbicida, porque a gente tem vários tipos, né? Temos área total, localizado, no toco, no tronco. Então, seria bom que você falasse um pouco aí sobre cada uma, um pouquinho, coisa de maneira reduzida, só para a gente entender um pouco como é que funciona essa questão da herbicida. Ah, certo. Com relação às aplicações, nós temos basicamente na área de pecuária e de pastagem, nós atuamos basicamente com três tipos de aplicação. A foliar, que é uma aplicação que pode ser em área total ou você fazer uma catação também, depender do nível de infestação da área. Você tem a no toco, que geralmente você vai cortar a planta, que são para plantas lenhosas, você vai cortar essa planta rente e fazer a aplicação do produto. Voltando aí na questão foliar, são plantas geralmente herbáceas e semilenhosas, a gente consegue hoje fazer a aplicação via foliar. E a basal, que a gente chama, é aquela aplicação feita no caule da planta. Hoje tem produtos para os três tipos de aplicação, que nos princípios, logo quando foi lançado o herbicidas para pastagem, a gente tinha um produto que era para tudo. Era para aplicação foliar, era para aplicação no toco e ainda não tinha essa questão da classificação da aplicação basal. Mas foi um produto que foi desenvolvido, que é conhecido de todos, que é o Tordo, ele foi usado para todo tipo de aplicação nos seus primórdios, no caso, logo quando foi lançado. De lá para cá, anos de estudos, pesquisa, desenvolvimento de produto, são investidos milhões no desenvolvimento de novas moléculas e o que eu digo, nada é feito por acaso, as indicações que são feitas são de acordo com as necessidades. Então, a foliar, como é feito, tratorizado a gente pode fazer, com auxílio de pulverizadores, que como o Silvio falou para a gente, onde na tecnologia de aplicação, a correta calibragem e regulagem do equipamento traz grande influência nessa questão. Tem aplicação foliar costal, que hoje são poucos produtos que têm registro para esse tipo de aplicação. É uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, questão de legislação, porque se chegar uma fiscalização na fazenda e o pessoal estiver aplicando um produto que não tem a legislação para aplicação costal, isso pode implicar numa multa que não vai ser pouco, não vai ser pouco salgada não para o bolso do pecuarista. A aplicação de toco, como a gente já vem falando, é uma aplicação basicamente que dificilmente dá errado, caso seja feito de forma correta, com orientação, que a gente também faz o treinamento da equipe da fazenda para esse tipo de aplicação, que é feita à base do produto Picloram. E a gente tem a aplicação basal, que hoje é feito com um produto que é a base de Triclopir e Picloram, que no caso a gente tem o Togar. Perfeito. Então, você No falou... foliar, só... pode Pode ficar à dizer? vontade.
Pode ser. Não, eu tô falando assim, na questão dos foliares hoje, a gente tem uma gama de produtos que, na verdade, a gente tem hoje mais ou menos uns 5 a 6 produtos no nosso portfólio que pode ser posicionado de forma foliar. Hoje a gente tem um produto que para pastagem hoje foi uma revolução, um produto hoje sem odor e taja verde, classificação toxicológica quase zero de um produto desse para a questão ambiental também para o pessoal que estava perguntando aí da questão da sustentabilidade ambiental. Hoje nós temos um produto que é o Dom, que é ação enorme de você conseguir atingir plantas herbáceas até lenhosa com esse produto. Perfeito. Isso é bastante interessante. Então, como eu está falando, pessoal, são vários produtos, várias formas de aplicação, e o que é que acontece? Por que tem vários produtos? Por que tem várias formas de aplicações? Porque as plantas são diferentes. Então, são uma gama diversa de invasoras no Brasil inteiro, umas mais fáceis de controlar, outras mais difíceis. Então, essa questão do tipo de aplicação, qual é o produto que você vai aplicar, é por conta disso. Então, o técnico experiente precisa avaliar essa área para saber qual é o melhor posicionamento do produto. O pessoal está falando aí que cortou a sua fala e pediu para repetir essa questão aí do produto que você estava comentando. Ah, certo. O produto, ele é o Domino XT. Hoje a Corteva, que é o laboratório qual somos distribuidores, lançou a tecnologia XT. Tanto tem o Tordo XT como o Domino XT. O que eu falei é com relação ao Domino XT, que hoje é um produto de classe toxicológica verde, tarjeta verde, produto qual não possui odor, que muitos dos aplicadores reclamam às vezes dos outros produtos, que alguns realmente têm um odor um pouco forte, e o Domino XT veio para revolucionar essa questão aí. E é um produto que tem um espectro de ação, como eu falei, de plantas herbáceas até plantas lenhosas. Um produto que quem aplica ele não volta atrás e continua fazendo uso do mesmo pela sua qualidade e pelos resultados que vem entregando. Certo, isso você fala do controle herbáceo e lenhoso e com aplicação foliar, no caso. Via foliar, Lucas. Usando via Perfeito. foliar. Entendeu? Pronto, só aproveitar o assunto, eu disse, porque a gente tem um Tordon normal, tem um Domino normal, e agora a gente tem um Tordon XT e o Domino XT. O que é essa tecnologia XT que vocês têm? Só para a gente entender um pouco mais sobre isso. Como a Corteva fala, eles mesmos falam, é uma tecnologia extraordinária, entendeu? São tecnologias que veio para revolucionar a questão do mercado de herbicida, onde usamos doses, temos um espectro de variação de doses imensas, para você ver que eu tive áreas que eu consegui controlar com 700, 800 ml por hectare do Domino XT. E é justamente o que o Igor está ajudando a gente aí, é o fundamento da molécula do aminopiralide, que nos outros produtos tinha o picloram, hoje está sendo substituído por essa molécula pela questão de sua qualidade de, de controle via o sistema radicular, que é o princípio ativo que vai para a raiz da planta, que realmente faz a eliminação dela. Certo, então o XT ele foi adicionado a essa molécula. Então toda a tecnologia XT tem essa... Tem a molécula do aminopiralide. Perfeito. A gente vai ver essas perguntas aí, eu disse no final. Silvio ontem comentou sobre a tecnologia de aplicação, mas comentou de uma maneira mais generalizada. Então a gente falou de fungicida, inseticida, tudo mais. Hoje eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa tecnologia de aplicação, especificamente para herbicida, que de longe é o produto mais aplicado nas fazendas de pecuária. Então, graças a Deus, a questão de pragas e doenças em pastagens são menores comparados com a agricultura. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão aí
da tecnologia de aplicação para herbicidas. Uma pergunta bem interessante ontem que foi feita foi a questão da umidade do solo. Quando é que a gente precisa que o solo esteja úmido? Quais são, no caso aí, os produtos que necessitam dessa umidade? Que eu falo aplicação área total, precisa estar úmido, aplicação de toco, precisa, não precisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso. Vamos lá. Na questão da aplicação foliar, necessariamente temos que ter uma boa umidade do solo. O que quer dizer uma boa umidade do solo? Você ter um índice pluviométrico aí, ou então uma chuva acima de 30 a 40 milímetros, para lhe dar uma condição ideal de aplicação, caso o solo venha passando por um período muito longo de estiagem. Uma maneira de a gente também fazer na prática é a questão que Silvio relatou ontem, da gente ver se o solo está friável. O que é isso? Você vai estar cavando uma profundidade ali de 10 a 20 centímetros, pegando uma quantidade de solo na mão, friccionando ele, apertando ele e vendo se ele vai formar um bolo, e após você apertar, ele não vai desmanchar. Se ele tiver bem firme, mesmo você apertando ele depois na ponta dos dedos, é um indício, um indicativo ali que você está com uma capacidade de campo boa para a aplicação do herbicida, entendeu? Já a aplicação de toco ou a basal, a gente não tem necessidade de ter umidade no solo, não. Pode ser feito de inverno a verão. Perfeito, entendido. Você falou essa questão do friável aí, Conseguiu nos escutar, solos Lucas? arenosos vai se comportar um pouco diferente, né? Essa questão de se apertar e ele não quebrar, por conta da Isso, no falta solo, de... pela falta de silt e de argila nos solos arenosos, você não consegue ter essa questão. Ele vai, como é que diz, vai destorroar, mas também não vai ser com tanta facilidade porque ele vai estar úmido. Perfeito. Então, esse é o melhor jeito para a gente avaliar essa questão da umidade do solo. Que travou um pouco. Travou um pouco aí. Você conseguiu Voltou, escutar o que eu acho que falei? agora. Não. É que eu falei assim, que para aplicação foliar, a umidade no solo é o ponto-chave. Além da questão que a gente tem que preconizar muito, é a questão da altura das plantas, entendeu? Para evitar evento guarda-chuva, que às vezes a gente chega na propriedade, tá plantas com 1,5 m, 2 metros, e o pecuarista quer aplicar daquele jeito. Sabendo que ele fazendo uma aplicação naquele sentido, ele não vai ter uma eficiência tão satisfatória ao invés dele estar aplicando com as plantas numa altura adequada, entendeu? Perfeito. Então, esse efeito guarda-chuva nada mais é que a proteção de uma planta sobre as outras, no caso, né? Então, você tem uma planta de menor porte Justamente. embaixo, a outra faz essa cobertura e o herbicida só pega na de cima e não acaba não pegando na de baixo. Com certeza. Acontece muito isso, a É, gente faz as recomendações, mas às vezes não são seguidas, né? Aí a gente tem que depois chegar lá e mostrar e conscientizar o pecuarista do erro que foi cometido para não acontecer mais. pronto. Uma pergunta, Eudes, que sempre chega quando eu abro as caixinhas, é o seguinte, o pessoal pergunta muito quando é que a gente pode aplicar o herbicida no pasto. A primeira aplicação pós-plantio. Então, o pessoal pergunta muito sobre isso, porque às vezes a gente sabe, a gente planta um pasto, às vezes não fecha na velocidade que a gente quer, não tem nem nutrientes, nem chuva suficiente, então o mato já entra competindo com o capim, e o pessoal tem muita dúvida sobre isso. Então, quando é que a gente pode fazer essa primeira aplicação depois do pasto plantado? Mais uma vez, já entra na sustentabilidade da utilização do herbicida. Você plantando uma área, você acompanhando germinação tudo certinho, 30 a 40
45 dias após a germinação, você já consegue fazer uma aplicação utilizando uma dose mínima do produto recomendado para a área após a visita do técnico, causando a questão da sustentabilidade. Você vai estar usando menos produto na área, jogando menos produto no meio ambiente e, com isso, tendo um êxito no controle e na formação de sua pastagem. Perfeito. Você falou aí do efeito guarda-chuva, então qual seria o manejo adequado para a gente estar com invasoras que são controladas com herbicidas de foliares, que ele está com tamanho maior do que eu deveria. Então, poderia fazer manejo, controlar esse coisa e não ter esse problema do efeito guarda-chuva. O que poderia ser feito nessa questão do efeito guarda-chuva, eu também não gosto de usar muito roçadeira, não. Roçadeira para mim só para acertar manejo de pasto. Vai ter que roçar essa área, vai ter que ter esse custo, mas esse custo vai compensar lá na frente no que você vai economizar na utilização de herbicida, na padronização de formação de sua pastagem. Tudo isso vai ter a influência do que você fazer uma aplicação que você pode correr o risco de ter abaixo de 70% do controle e, por causa de não fazer um investimento na roçada e após a rebrota, você fazer a aplicação, isso pode estar acontecendo e isso daí vai causar um dano econômico para a propriedade. Perfeito. Então, por exemplo, a roçada seria para padronizar essas invasoras, se diminuir a possibilidade do efeito guarda-chuva e, com isso, economizar uma reentrada na área para fazer uma nova aplicação, né? Então, Justamente. seria... Pode dizer? Que hoje o que a gente tem de caro mesmo é a mão de obra, né? A mão de obra hoje é escassa, a gente sabe que o custo é altíssimo. Então, quem faz um serviço bem feito só faz uma vez. Agora, quem faz mal feito vai fazer 2, 3, 4 vezes. Perfeito, perfeito. Mais cedo comentaram, aí o Silvio falou bastante ontem também, seria bom até dar uma reforçada, nessa questão da qualidade da água na aplicação do herbicida, né? Essa questão aí de pH, de dureza, de tudo isso. Seria bom, como falei, a gente reforçar especificamente para os herbicidas. Só para a gente frisar aqui uma pergunta que foi feita e bastante interessante, com relação ao registro, Lucas, de produtos hoje para aplicação costal. Hoje, o único produto que, no meu conhecimento, tem hoje registro para aplicação costal é o Domino XT, justamente por causa dessa classificação toxicológica dele, ser um produto inodoro e não causar inconforto para os aplicadores, entendeu? Entendi. Essa pergunta foi muito interessante, passou aqui, eu não quis perder ela por causa da importância dela para o meio, entendeu? Entendi. Então, isso aí é que a questão, a gente volta aí para a questão da sustentabilidade dos colaboradores também, né? Justamente. Tem todo esse quesito aí que é o que a gente se preocupa muito, é pela questão da segurança do trabalho do pessoal que está operando esses produtos, que como na construção civil, todo mundo usa o EPI. Porque na hora da aplicação, da utilização do produto, a gente não frisar, não educar esse pessoal para estar usando também o EPI de forma correta. Pronto, já que você Acho que tocou nesse assunto, seria bom até a gente falar um pouco sobre essa questão desses cuidados com os colaboradores e falar um pouco também desses EPIs. Eu disse, o que é obrigatório de ser usado, o que é que os colaboradores precisam aplicar, independente do tipo de aplicação, né? Eu acredito, não sei se tem alguma diferença de aplicação de toco com aplicação tratorizada. Não. Tem alguma diferença, algum EPI que seja exigido em um e não no outro? Não. Todo tipo de aplicação, o EPI tem que estar sendo usado de forma completa. O que seria a forma completa? A calça, vem aquela blusa, se for na aplicação costal, aquele avental por trás das costas do aplicador, para proteger de algum possível escorrimento. Vem o chapéu, para questão de proteção contra o sol, em algumas partes. Vem a viseira
e a máscara com filtro apropriado para aplicação de herbicida. Em todo tipo de aplicação, esse é o kit de EPI que tem que ser utilizado, além da luva de borracha e a bota também. Perfeito. Um outro caso que gera problema, que tem muita questão de desconhecimento, é o armazenamento na propriedade. Então, é uma coisa que dá muito problema. Então, como é que deve ser feito para não ter problemas com fiscalização, essa questão do armazenamento e também do descarte das embalagens? Seria bom que você tocasse nesse assunto, Wildes. Com relação ao armazenamento, na propriedade tem que ter um local adequado que tem as normas com relação à legislação de fiscalização, que no caso do estado da Bahia aqui é o pessoal da ADAB, indicando como deve ser confeccionado esse local para que essas embalagens sejam guardadas na propriedade, não estando perto de residências, ao alcance de crianças e até dos próprios animais, entendeu? E com relação, você falou da questão do armazenamento que me fugiu aqui. E do descarte. De quê? Descarte de embalagem. E a questão do das embalagens. descarte, toda a região tem uma central de embalagem a qual está à disposição do proprietário para que essas embalagens sejam devolvidas. Para serem devolvidas, precisa ser feita a tríplice lavagem. O que seria a tríplice lavagem? Você passar água nesse recipiente por 3 vezes, agitando bem para limpar as paredes do vasilhame, e após essa operação você fazer uma abertura no fundo do vaso, para até escorrer o restante de água que tem ali no local. Fazendo no local apropriado também para evitar contato com o solo. Perfeito. Então, a responsabilidade das embalagens é do produtor, do proprietário, e não da revenda que faz a venda, correto? Justamente, do proprietário. Agora, tem algumas revendas parceiras que, em comum acordo com o produtor, dá uma ajuda, né, na verdade, quando precisa. Mas a real responsabilidade é do proprietário que adquiriu o material. Perfeito. Quem não tem esse local de armazenamento, Eudes, e precisa aplicar, eu acho que a única possibilidade que eu vejo é ir comprando aos poucos a quantidade que vai precisar aplicar naquele momento, correto? Seria mais ou menos isso? Justamente fazer um planejamento, já que não tem a área para questão de armazenamento, fazer um planejamento de aplicação e escalonando, né? Aplicando, e você tem até questão de 1 ano para estar devolvendo essas embalagens, no caso de quem tem o local para armazenar, entendeu? Perfeito. Isso é bastante importante, gera problemas, gera multas, gera dor de cabeça, então é um assunto que a gente tem que estar frisando nisso aí, que com certeza é uma das causas maiores de multas em fazenda, essa questão do armazenamento, estoque e questão de descarte desses vasilhames. Então, impossibilidade alguma pode ser reutilizado, por isso a recomendação do corte no fundo, né, de furar exatamente também para isso, né, Wilson? Além do escorrimento, fazer reutilização. Não ser reutilizado para nenhum fim, não pode ser reutilizado para nada, né? Normalizou agora. Não entendi. Não, normalizou. Eu estava falando sobre isso. Não, isso. Não agora reutilizar. Vamos voltar. Isso. É aquela pergunta lá que a gente deixou passar, a gente entrou em outro tema com relação à água, né? Certo. No caso da água para aplicação de herbicida, temos que prezar muito pela questão da qualidade da água, entendeu? Que isso também é um dos pontos que causará o sucesso da aplicação. Era muito negligenciado antigamente essa questão
não, não respeita essa questão da água, mas hoje vamos botar aí que a qualidade da água vai representar aí coisa de 70% a 80% do sucesso da aplicação, entendeu? Além da utilização de um bom adjuvante, como foi frisado pelo Silvio, que cada produto tem sua faixa de pH ideal para ele estar podendo agir. Entre os herbicidas, a variação não é muito, é entre o que Silvio falou ontem mesmo, é entre 3,5 e 4. Do Você ter um pH. pH de isso, entendeu? Questão de água com Perfeito. muita argila, que às vezes o pessoal pega água em barreiro, isso daí causa muita questão de complexação de moléculas, diminuindo também a eficiência da aplicação. E assim, uma conta muito rápida que eu faço, e já fiz com vários clientes, dele fazer um investimento em um pipazinho, num tanque-pipa pequeno para a propriedade, em vez de estar coletando essa água direto em algum local que seja até de uso para animais, aí eu fiz a conta para ele. Só o que ele economiza desse trator sair do local de aplicação, que às vezes é muito distante, até o local de abastecimento, esse custo dele ia lá para cima. E se ele comprasse esse pipa para ficar próximo do local da aplicação, ele economizaria em tempo de deslocamento e em tempo de abastecimento. Que no caso, num pipa, aí você consegue encher um pulverizador de 600 litros aí, no máximo, vamos botar aí 10 minutos. Se você for pela sucção da bomba do pulverizador mesmo, você vai levar 15 a 20 minutos, até 25 minutos. Entendeu? Perfeito. Isso Perfeito. Tá daí chegando aqui, também tá. Aham. chegando várias perguntas, Eudes. O Gomes aqui falando, não entendi. A entrega tem que ser feita ou gera multa? A entrega tem que ser feita. Você tem até um ano, caso você tenha um local para armazenar, para que essas embalagens fiquem em sua propriedade. Aqui, confirmação aqui do Iago, dizendo que essa questão é importante da devolução. Ranulfo, existe algum herbicida que se possa usar para controlar plantas daninhas e deixe um residual menor para que se possa fazer uma rotação de culturas, ou seja, que não fique o residual no solo? Tem sim, a gente falou aí no início, eu acho que o Ranulfo poderia não ter entrado ainda, é o produto o qual eu falei que é o Trooper. Ele aí você vai ter um residual aí de no máximo 30 dias, a molécula dele é degradada no solo. E aí você, geralmente o pessoal que tem muito gado de leite gosta de usar esse produto por utilização do esterco em outras culturas, né, até para a questão de venda de esterco mesmo, né? Na questão quem tem caprino, ovino e quer controlar invasoras e tem essa venda de esterco que no caprino, na ovinocultura isso é bem visto. Esse produto aí vai lhe garantir uma segurança de você estar vendendo seu esterco e não causar nenhum problema a quem venha comprar ele, se for no caso de usar na parte de hortifruti. Beleza. O João Carlos, que vai estar conosco amanhã, na live aí a gente vai falar um pouquinho sobre manejo de solo. Está perguntando aqui, eu disse que eu acredito que é a maior dor de cabeça da pecuária hoje, que é o controle de gramíneas dentro de gramíneas. É uma pergunta bem interessante e é uma dúvida que tem acontecido muito entre os pecuaristas, porque o que a gente está vendo aí é acontecimento de surgimento de várias pragas nesse sentido, e isso daí é assunto para mais 2 ou 3 lives, se a gente for tocar nesse assunto. Mas hoje Uhum. já se tem alguns produtos sim que possa ser usado no caso, quem produz feno. Hoje a gente tem um produto que é chamado Vulcane, o Lucas mesmo conhece ele, que a gente consegue controlar o braquiária, que o braquiária dentro do feno é uma praga. Fora dele, numa pastagem sozinha dele, ele é o capim ideal, mas para quem trabalha com feno, sabe que o braquiária dentro é uma praga. Com E, relação a e principalmente em aras, né? E os cavalos não comem e isso em aí o área, consumo da outra forragem é bem complicado. justamente. No caso
das outras áreas de pastagem, a gente tem a utilização de um produto que não é seletivo, que é a base do glifosato, não é isso? A gente vai fazer um trabalho que a gente chama de catação, fazendo com um posicionamento, certo cuidado, para evitar que o glifosato pegue na cultura da pastagem, que é o nosso principal objetivo. E o glifosato ele não é seletivo, ele não tem seletividade tanto pela pastagem como pela invasora, que seja uma gramínea que você queira controlar. E aí hoje as gramíneas, os forobolos, capim-anone, tiririca, que chamam aí de outras regiões de navalhão, então são os grandes problemas por isso. Então tem muito produto aí, acredito que em desenvolvimento para isso, mas de maneira prática também tem pouquíssimos, né, Eudes? Não tem muito o que fazer, né? Eu digo que esses capins, essas gramíneas, têm que acabar usando esses herbicidas não seletivos de maneira bem controlada, que aumenta bastante o custo, né? E hoje já tem assim, no esporobolos, é uma grande vitória que a gente está tendo aí, que a gente já está conseguindo alguns excelentes resultados dele, com um produto que está sendo seletivo dentro das gramíneas. Aí, quem tiver interesse em conhecer, é só procurar a equipe técnica da Rural, que a gente está à disposição para estar passando essa informação que está sendo bem trabalhada. Perfeito. Algumas perguntas sobre dosagem. Dosagem não dá para falar, pessoal, porque tem que ter a avaliação da área. Então é uma coisa complicada, é igual a questão de adubação, não tem como a gente fazer recomendações à distância, Sim, não tem como fazer recomendações genéricas. justamente, Lucas. Essa recomendação foi como a gente vem falando desde o início da live, é o que a gente vem preconizando da questão do atendimento, de entender a realidade do pecuarista, o quanto ele tem para estar investindo naquela situação e poder dar o melhor custo-benefício desse investimento para ele, entendeu? Que não adianta a gente fazer uma recomendação, mas a gente não está sabendo a realidade, que é o ponto principal, a realidade financeira, o quanto ele está disponível a investir naquela área, entendeu? Esse é um ponto muito principal que sempre em minhas visitas eu procuro estar entendendo, pois é a partir daí que você vai tomar as melhores decisões e mostrar para o pecuarista, ó, o senhor tem uma, duas, três, quatro opções. Essa daqui vai lhe dar tantos por cento de controle, essa vai lhe dar tantos por cento, essa vai lhe dar tantos por cento. O senhor está disposto a investir quanto no momento? Pronto, para o investimento que o senhor está, para essa quantidade que o senhor está disposto a investir, a gente só vai conseguir esse controle aqui. E ser bem claro com o pecuarista, que eu acho que é outro ponto primordial que a gente tem que ser com eles. Porque lidar com dinheiro não é fácil não, e brincar com o dinheiro dos outros é pior ainda. Pois é, verdade. Tem uma questão aqui muito interessante, perdi só quem mandou, é a questão da carência, eu disse. Ele perguntou principalmente para vacas em lactação, qual é o período de carência, você aplicou herbicida, quanto tempo depois a gente pode botar as vacas, e eu queria estender essa pergunta até para o gado de corte também. Então, qual seria esse período de carência que os herbicidas têm? Geralmente, quando você vai fazer uma aplicação de herbicida numa pastagem, a não ser uma área de reforma, você sempre faz após um pastejo, na maioria das vezes, não é isso? Então, o Perfeito. ideal seja o quê? Que você espere aquele tempo até a própria gramínea voltar a se restabelecer, não abrir espaço para outras invasoras, o banco de semente da invasora vinha germinar. Então, o tempo que a gente pede aí, um tempo médio de aproximadamente 30 dias, você vai dar aquela área, entendeu? Sem Perfeito. causar danos. E outro risco que corre, muitas das vezes o pessoal, posso bater com um animal dentro? Corre risco. Se na área tiver uma planta invasora que é tóxica, o produto é à base de sais. Quando ele bate na folha da planta, ele aumenta a palatabilidade daquela erva. E então, com isso, corre o risco do animal chegar e comer essa erva, morrer intoxicado e muitas das vezes o pessoal, ou algumas vezes já condenou de ser o produto, não sendo o produto, sendo a erva que estava dentro da área, entendeu?
Perfeito. Então, que foi quase seu xará aqui, o Eudes, que fez essa pergunta. A questão do leite é a mesma coisa, né, Eudes? Então, Justamente, fica, pelo menos isso aí, até a recuperação do pasto, até porque para a gente evitar até uma nova degradação, né? Porque o que é justamente. que acontece? É uma coisa que é bom, interessante a gente falar. Não são as invasoras que causam a degradação. As invasoras são a consequência de algum outro tipo de De, degradação. degra- de Então, baixa degradação. fertilidade, manejo inadequado, então vários tipos de degradação. E o que é que acontece? Abre espaço, as invasoras vêm. O banco de semente é muito grande, a quantidade de sementes dispersadas é muito grande, gado de outras regiões vindo é muito grande, então tem toda essa coisa. Então, só para deixar isso bem claro, as invasoras são consequências de algum processo de Sequência. degradação, não são a causa, são a consequência. Então, a gente entender isso, a gente consegue até fazer algumas ações que inibam essa questão da invasora. Então, pastos bem nutridos, manejo de pasto adequado, pragas e doenças, fazer o controle. Então, tudo isso ajuda a diminuir essa necessidade de fazer novas aplicações. Que hoje a pecuária, o pecuarista e, de um modo geral, passou a entender que a pastagem também é uma cultura, como a soja, como o milho, como o algodão. Então, tem que ter cuidados iguais, porque a produtividade da propriedade depende da forrageira. O boi, a vaca de leite, o boi de corte, eles são a colheitadeira do produto principal da fazenda, que é o pasto. Eles vão transformar aquilo em leite, em carne, que vai ser o que vai gerar rentabilidade para a fazenda. Perfeito. E o que é que acontece? Tem essa questão de ficar em segundo plano sempre a pastagem, de não se investir na pastagem, uma coisa meio que marginal. Então, o que é que acontece? Pastagem, a gente já viu, a gente teve exemplos de lives aí, professor Leandro, professora Janaína falando, de áreas com lotações altíssimas, então que entrega mais resultado até do que a própria agricultura. Então, pasto tem que ser Hoje, adubado, pasto tem que ser bem tratado, usado tecnologia de sementes, tecnologia de aplicação, herbicidas, e isso dá bastante resultado. Então, e hoje, estou pode continuar, Lu. dizendo isso, a tendência a cada vez maior é crescer. Eu acredito que a pecuária vai dar um boom esses anos, então vai crescer, demanda de carne absurda, a gente abrindo o mercado cada vez mais, então a pecuária vai precisar de altas produtividades para poder encarar isso. Então a gente tem uma quantidade de pastos degradados no nosso país absurda. Então tem muito campo para quem está querendo se profissionalizar nessa área, então tem que conhecer, porque, como você comentou, eu disse, não dá para a gente brincar com o bolso do pecuarista. Então, a gente tem que ter conhecimento técnico para quem está na área, veterinários, zootecnistas, agrônomos, técnicos. Então, tem que ter conhecimento, tem que se especializar nesse negócio para poder fazer bons trabalhos que tenho certeza que nossa pecuária cresce bastante nesse curto prazo. Justamente, Lucas. É um dado bem interessante se a gente for pegar no Brasil inteiro. Hoje nós temos 200 milhões de hectares de pastagem. Desses 200 milhões aí, a gente tem 70% de algum estágio de degradação. Então, A assim, não Embrapa tem fala até em necessidade. 90. Não tem, e é o que eu falo, não tem necessidade da gente estar abrindo novas áreas. A gente tem que cuidar do que a gente Nenhuma. tem. Só em cuidar do que a gente tem, a gente vai aumentar nossa produtividade absurdamente. Hoje a gente tem uma média aí Ah, de com uma certeza. cabeça por hectare. Imagine aí. Isso é nada dentro Pois é. de uma produtividade que a gente vê em alguns locais aí de estar trabalhando de 5, 6, 7, 10, 15 UA por hectare. Entendeu? Aí a Pois gente tem é. que partir Então, para esse segmento de estar sempre em busca da produtividade, que produtividade é que vai gerar a rentabilidade do negócio. pois é. Então, com certeza tem todas essas questões aí
O Eudes, que perguntou do leite, ele falou o seguinte, ele perguntou da questão da carência, porque conhece vários produtores que não usam herbicida com medo de ficar resíduo no leite. Ah, tem muitos, muitos mesmo. Fala da questão de odor, de cheiro no leite, mas o Trooper mesmo aí você pode estar usando, o Trooper com DMA, igual o Igor falou, na questão da bovinocultura de leite, que os resultados são excelentes e você com 30 dias aí, o residual desse produto aí já foi totalmente degradado. Um outro ponto bastante importante, Lucas, é a questão da que a gente já vinha falando, do adjuvante. Você não fazer uma aplicação com adjuvante, sem adjuvante, você já vai estar implicando aí um déficit de sua eficiência de controle de 20 a 30%, só de não estar usando o adjuvante, entendeu? Então, se você está jogando 1 litro de produto, 30% ou 20% você já perdeu. Os outros 70%, 80% ainda vai correr risco de deriva, vai correr risco de evaporação na hora que ele está batendo na folha, perca por escorrimento, que algumas plantas têm cutículas, na hora que essa água bate, ela não consegue fixar bem na folha da planta, escorre e cai no solo, e tudo isso implica no nosso tema, na sustentabilidade, tanto ambiental como econômica do negócio. Perfeito, perfeito. Então, isso é interessante. Aí o chefe veio te ver. Ó. Comentário aqui do Ricardo, Aí, Ricardo Lira, falando disso, da questão do manejo, né? Então, depois que o pasto está instalado, o manejo é o menor dos investimentos. Então, a gente vem batendo isso diariamente. Tem que manejar pastos, tem que redividir a nossa fazenda, distribuir aguadas, e depois que isso está pronto, o manejo é de graça. Então, não tem, é só momento de entrada e saída desses animais no pasto. é, Então, não tem é, custo adicional. É justamente aquilo que você bate muito, que você é contra a reforma de pastagem. Já está lá instalado. Se chegou naquele ponto, teve algum motivo. Se for Exato. reformar e não for fazer um trabalho correto novamente, vai degradar, vai voltar para o mesmo ponto. Vai estar 1, 2 anos bem e depois vai voltar para o mesmo ponto, tá fazendo outro investimento que a gente sabe que reformar, fazer uma reforma de pastagem não, o custo não é barato, a gente sabe de verdade. Então, o que a gente tem que preconizar é o manejo. O ponto principal, o ponto-chave de todo o assunto é o manejo. Pois é, eu sempre falo nisso, realmente, dessa questão, não é nem ser contra, a questão é você evitar o máximo possível isso. É como você falou, é muito caro, então com o dinheiro de uma reforma, você faz a limpeza desse pasto, você joga calcário, você joga adubo, você produz mais. Então, para você chegar num ponto, o capim é uma coisa muito resistente, que para você chegar num ponto de um pasto, você tinha pasto, e esse pasto se degrada, não dá para conceber. Então, tem que ter manejo para preservar isso. Então, um pasto que dura 2 anos, você tem um custo de implantação. O pasto que dura 20, esse custo é diluído em 20. Então, tem pastos Entendi. de muitos anos aí implantados e produzindo. A gente tem que parar com esse negócio. Que o capim ficou velho. O capim não envelhece, porque o capim que é consumido, ele gera novos perfilhos. Então, aquele perfilho é uma planta Justamente. nova. Justamente, Lucas, é o que a gente tem que preconizar e bater nessa tecla do manejo, de estar fazendo as implicações corretas com relação ao manejo de entrada, de saída dos animais, de fertilidade de solo, de estar acompanhando, que eu faço a relação. A análise de solo é como o exame de sangue. Se o médico, a primeira coisa que ele vai pedir para a gente é um exame de sangue, quando a gente faz alguma consulta e para ele dar um diagnóstico. O engenheiro agrônomo vai ter que pedir análise de solo dessa área para a partir daí estar podendo dar o diagnóstico. E para você ter mais um dado, questão de pH de solo tem grande influência na questão da absorção de herbicida pelas plantas. Quanto você tem um pH mais equilibrado entre 6,5 até de 5,5 até 6,5, você consegue controlar melhor essas plantas, entendeu? Porque a translocação dela está mais ativa, ela vai estar conseguindo absorver melhor o princípio ativo, porque ela não está tendo questão de estresse por questão de infertilidade ou de condição ideal de solo. Tudo isso implica na questão da eficiência. Outro ponto que implica
é a questão de você fazer a aplicação nas plantas quando elas estejam num ponto vegetativo, que é o que a gente fala, é sem estar com flor e nem fruto. Quando ela chega naquele ponto, você já tem que ter uma alteração em questão de dosagem do herbicida. Você vai ter que aumentar esse herbicida em 10 a 20% para estar podendo controlar a mesma erva, que se você faz a aplicação no time certo, você estaria economizando esse investimento. Muito bom. Eu disse, está encerrando, faltando aqui 30 segundos, então aproveitar esse tempo para te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença, foi muito bom, acredito que para todos nós. Então, muito obrigado, meu amigo. Lucas, eu que venho agradecer aqui em meu nome, em nome de toda a equipe da Rural.